100 dias de oração. E a nossa ênfase de hoje é pelo encontro especial do centenário. Nós vamos orar pelo pastor Marcelo, pelo cantor João Alexandre e suas famílias que estarão vindo para cá e pregando e cantando nos cultos deste final de semana. Eu convido o pastor Petrônio que venha orar por este motivo agora, neste momento. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por essa jornada de 100 dias de oração. Te agradecemos, ó Deus, porque foi edificante para nós, nos deu oportunidade de crescer na comunhão com o Senhor, comunhão com os nossos irmãos. E neste dia, ó Deus, quando estamos próximos do fim dessa programação, nós queremos te agradecer por isso, pelo crescimento em oração. E agora, Deus, orar pelo encontro especial que conclui estas celebrações, esse último encontro especial do centenário. Apresentar diante do Senhor a vida do pastor Marcelo, a sua família, que o Senhor possa proteger, livrar do mal, dar a ele, ó Deus, saúde, vigor, força, para que ele esteja aqui em plenas condições de servir ao Senhor, ministrando a tua palavra. Enche ele, ó Deus, com o teu Espírito, dando sabedoria, dando discernimento, iluminando a sua mente, para que ele possa ser, ó Pai, boca do Senhor, ser um canal para a comunicação da tua vontade para as nossas vidas. Pedimos mais uma vez, Senhor, também pelos nossos convidados que estarão conosco nesses dias. Nós pedimos ao Senhor que seja um encontro, ó Deus, marcado por salvação de vidas. E a nossa oração assim fazemos, desde já agradecemos em nome de Jesus. Meus irmãos, é com alegria que comemoramos hoje esse dia 25 de julho de 2019. Há 10 anos atrás, estávamos em festa como estamos hoje. Nós recebíamos a família pastoral que estaria conosco nos próximos anos. E eles chegaram aqui tão sozinhos, né? Só aqueles 2 jovenzinhos. E hoje eles dobraram a sua família. Mas foi para nós um motivo de grande alegria desde o dia em que começamos a comissão de sucessão pastoral. A primeira coisa que pensamos era que precisávamos de um pastor interino que nos ajudasse a conduzir esse processo, que nos ajudasse a conduzir a igreja. É muito difícil uma igreja que não tem um pastor na sua liderança. E nós estávamos aflitos por isso.
E essa comissão escolheu de início um pastor querido da igreja, já muito conhecido nosso, pastor Arlésio Franco Costa, da Igreja Batista do Barro Preto, em Belo Horizonte. Pastor Arlésio alegremente aceitou o nosso convite e veio nos ajudar. E quando começamos esse processo todo, ele vinha, ele dirigia os cultos de quinta-feira, ele dirigia as assembleias, celebrava a ceia do Senhor e reuníamos a comissão de sucessão pastoral e ele deixava aqui um dever de casa para a comissão durante a semana até o dia que ele voltasse. E assim nós fomos trabalhando. Até que um dia ele falou para nós: vocês querem um pastor? E isso hoje não é muito fácil de se encontrar. E nós ficamos pensando muito na palavra do pastor Arlésio, porque realmente queríamos um pastor com P maiúsculo, um pastor. E desde então ele falou: vou trazer o nome para vocês. E deixou a gente muito curioso aqui, porque ele já tinha esse nome, mas ele não nos falou esse nome. E ele veio outra vez e ele não falou o nome outra vez. E nós fomos ficando assim, aflitos com isso. Quando ele voltou da segunda vez depois disso, aí ele falou: eu tenho um pastor baiano que queria que vocês conhecessem. Ele é um jovem e ele é de Feira de Santana. Aí nós pensamos: mas é muito longe. Mas vamos conhecer. E ele falou: então nós vamos até Feira de Santana, vamos à igreja dele, eu vou ver os dias que ele estará lá, para não ter perigo de fazermos essa viagem e chegar lá e ele não está. E assim ele fez. E nós fomos. Roberto, Miquéias, o Léo e eu. Saímos daqui numa sexta-feira à tarde, chegamos lá no dia, era dia 13 de março de 2009. Chegamos lá no dia 14, um sábado à tarde. E um trânsito muito difícil, muito complicado, não é, pastor? Não é muito fácil. E nós fomos procurar onde era o endereço daquela igreja, porque nós estávamos cansados, íamos dormir, comer alguma coisa e dormir para ir cedo para a igreja. Nós não sabíamos ao certo o horário do culto, mas pensamos: se o nosso é 9, aqui deve ser 9 também. Nós vamos às 10. E assim nós fizemos. Vamos esperar passar a EBD e nós vamos para o culto. Chegamos, delicadamente, sentamos os 4 no mesmo banco. E acredito que nós chamamos a atenção, né? Porque nós ainda sentamos na fila do meio, aqueles 4 diferentes, assentados ali. E acabou o culto da manhã, nós fomos embora. Não falamos nada. Quando chegamos à noite, terminou o culto, nós chegamos cedo para o culto também, sentamos ali e quando terminou o culto, nós fomos cumprimentar o pastor e aí o Miquéias falou para ele: olha, somos ovelhas do pastor Arlésio. Aí ele falou: vocês são de Belo Horizonte? Não, de Divinópolis. Aí acho que ele começou a pensar alguma coisa. E aí nós o convidamos para que ele mostrasse para nós um lugar que pudéssemos comer alguma coisa e que eles fossem conosco. Ele e sua esposa, que até então nós não sabíamos o nome. E fomos, e foi uma noite muito agradável. Conhecemos esses 2 tão queridos e o Léo nos disse assim: vou falar com ele já vai embora com a gente de uma vez. Olha aí, nesses 2 carros dá para a gente levar as coisas, começa a mudar, a gente compra lá. Então, vamos fazer isso. E chegamos aqui, contamos para os irmãos. Nessa época, era um pastor muito jovem, né? Nessa época, apenas 28 anos. E quando chegamos aqui, contamos logo para o pastor Arlésio
e aflitos para chegarmos aqui na igreja e contarmos para os irmãos o que vimos e ouvimos ali. E foi muito bom quando o pastor Alessio veio e nós contamos para ele que gostamos e aí começamos a planejar. Vamos planejar, vamos mandar a carta de convite e fizemos isso. Depois de tudo pronto, convidado, convite aceito, então agora vocês voltam aqui. Eles já tinham vindo em abril para que a igreja os conhecesse. E aí voltaram e já para, nesse período, o pastor já veio sozinho. Né? Samela não pôde vir e nós já começamos a trabalhar várias coisas para a posse, alguma organização na igreja que era necessário ser feito e marcamos a posse para o alegre dia 25 de 2009. E como tem sido bom esse casamento. Muito bom. E além de tudo, depois que esses dois chegaram, eles trouxeram 2 mineirinhos, tão mineirinhos como a primeira igreja batista de Divinópolis. E somos muito alegres por ter vocês aqui, pastor Tarcísio, Samela, Tarcísio e Susan. Vocês são muito amados por essa igreja. E a nossa oração é que vocês continuem aqui por muitos e muitos anos. Eu tenho certeza que é o desejo de toda essa igreja. Foi muito difícil, meus irmãos, mantermos o segredo deste culto e do que vamos realizar depois. Nós temos um pastor proativo e que não deixa nada escapar de suas mãos. As minhas reuniões com ele eram dificílimas, porque às vezes eu tinha que esconder alguma coisa, às vezes preocupado com outra coisa. Pastor, estou muito preocupada com o centenário, mas a minha preocupação maior seria hoje, porque o centenário ele está à frente de tudo. E hoje eu não tinha ele à frente disso. Conversei muito com o pastor Petrone, o Rogério, que me assessoraram muito, a comissão de programas especiais, que trabalhou incessantemente para que esse dia acontecesse, mas foi difícil, não foi fácil. E eu acho até que ele desconfiou alguma coisa, mas muito difícil. Ele falou, mas não vai ter nada? Eu falei, não vai ter nada, a gente faz uma vaca colada. Aí ele falou assim, uma vaca colada. Não, a gente pode fazer um consomê também. Aí depois eu falei, não, aqui ó, nós vamos fazer um consomê, um caldinho de feijão e uma vaca colada. Ele, tá bom, mas não estava bom, né, pastor? Mas foi muito bom, meus irmãos. E chegamos a esse dia com toda a alegria que nós tínhamos no dia 25 de julho de 2009. Saibam que o amor que temos por vocês é imenso. E nós não temos como mostrar para vocês este amor, a não ser pedindo a Deus que cuide de vocês, que dê vocês bênção sem medida. É a oração da primeira igreja batista em Divinópolis. Nós vamos orar pela família pastoral. Eu convido o irmão Aurelino, diácono da nossa igreja, para que ele nos conduza nesta oração. Deus amado, Deus querido, na tua augusta presença nós colocamos, ó Deus, agradecidos ao Senhor por esse dia festivo, ó Deus amado, e relembrando, Senhor, esses 10 anos, Senhor Deus, porque tu, ó Deus, colocaste na frente dessa igreja, ó Deus, esse homem de Deus, também de sua família, Deus. E, ó Deus, nós te agradecemos, ó Senhor, porque era o que nós esperávamos, ó Senhor.
Nós queremos, Senhor, te pedir as tuas ricas bênçãos, Senhor, sobre o pastor Tarcísio, sobre sua esposa, sobre os filhos, ó Deus amado, para que eles possam sempre estar fortalecidos, Senhor, em ti, ó Deus. Por isso nós, ó Senhor, te pedimos as tuas bênçãos sobre esta família, Senhor. Que tu possas, Senhor, observá-lo como tem feito, Senhor. Que ele continue, Senhor, muito tempo, segundo a tua vontade, Senhor, em frente a esse trabalho, a esta igreja, Senhor. Ó Senhor Deus, nós também somos abençoados, ó Senhor, por tê-los aqui conosco, Senhor. Ó Senhor, venha, ó Deus, mais uma vez, abençoar esta família. Nós te agradecemos, nós te pedimos no nome santo de Jesus. Cantemos e exaltemos nosso amado Senhor, que é eternamente fiel. Ouçamos mais que maravilhoso com o grupo Cantares. Jesus nos prometeu conceder.
Glória a Deus, esse Deus maravilhoso, e é para Ele que nós dirigimos toda a nossa gratidão e todo o nosso louvor pela família pastoral da nossa igreja, pela vida do pastor Tarcísio, pela vida da Sandra, da Susan e do Tassis. Eu queria convidar você agora que pegasse o seu programa. Nós vamos fazer a leitura como está nesse programa, e é uma leitura intercalada. Eu queria também pedir ao irmão que entregasse, por favor, um microfone ao pastor Tarcísio, porque ele participará dessa leitura. E eu te convido, por favor, para que, se você puder, se coloque de pé, vamos juntos fazer essa leitura. Ela é intercalada com o hino Tu És Fiel, Senhor, e nós iniciaremos com a congregação fazendo a leitura, e na sequência nós cantaremos a primeira estrofe e o coro de Tu És Fiel, como segue no nosso programa. Congregação, vamos juntos? A benignidade do Senhor jamais acaba, as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas do céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares, todo o universo vem por si louvar. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua descer e sustenta e guarda. Tu és fiel, Senhor, Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião, anunciai entre os povos os seus feitos. pleno perdão, a segurança, amor e a Senhor, e o
Os irmãos podem se sentar. Nós vamos ouvir o coral Adília Eunice Rangel entoando. Como não entoar seu louvor? Ao final dessa celebração, o pastor Tarcísio apresentará todos os nossos visitantes. Oh,
pastor Nicodemo que ore ao Senhor. Pai querido, nós somos muito gratos ao Senhor pela vida do nosso pastor, por sua seriedade, mas também a sua alegria sempre demonstrada, pela sua memória privilegiada, pelas suas pregações com base bíblica, pregações que vão de encontro ao que se prega em muitos lugares ao encontro da tua vontade. Abençoa-o ricamente, estendendo também as tuas bênçãos sobre a maçã, sobre as suas, sobre Tarsis, que são sem dúvida aqueles que dão suporte a ele nos seus momentos do lar, momentos de dificuldades, de lutas, de sofrimento. Pai, o Senhor sabe o quanto amamos essa família e quanto desejamos que permaneçam conosco por muitos anos. Que o Senhor nos abençoe pulando de bênçãos cada dia mais e que eles nunca, Pai, deixem de ser aquilo que são, independentemente de outros acharem às vezes conservadores, até antiquados, quadrados. Mas a tua palavra é muito antiga mesmo, e conservar a tua palavra é algo muito bom. E nós louvamos o teu nome pelo prazer que sentimos de cultuar-te neste lugar, de saber que seremos alimentados pelo teu servo. O Senhor dará a ele o alimento e ele transmitirá a nós. Muito obrigado, Pai, por sua vida, pela vida de sua família. Em nome de Jesus. Amém. Entoaremos o cântico Graças Dou, acompanhando o Ministério de Música. Boa noite, irmãos. Vamos nos colocar de pé neste momento. Muitos são os motivos que nós temos para agradecer ao Senhor, por isso cante conosco, graças te damos, Senhor. Especialmente pela vida do pastor Tarcísio e sua família. Cante essa canção conosco. Aqui estamos, Senhor, diante de Ti para te agradecer por tantas e tantas bênçãos. Amém? A
crianças até 9 anos que venham para o culto infantil. Ouçamos, as crianças podem acompanhar a Larissa e a Gisele. Ouçamos a palavra do Senhor, que é viva e eficaz. O pastor Petrônio nos trará a mensagem desta noite. Um pastor que, da mesma forma que amamos o pastor Tarcísio e sua família, amamos a família do pastor Petrônio também. Então, nós queríamos ouvi-lo nesta noite. Boa noite, irmãos e irmãs. Eu quero, antes de mais nada, agradecer à Comissão do Centenário, a Alda, por me tornar cúmplice e por me fazer esse convite, que aceitei com imensa alegria, porque eu estou incumbido de pregar nesse culto de ação de graças pelo ministério de um amigo que eu conheci nos corredores do internato masculino do Seminário Teológico Batista do Nordeste, em Feira de Santana. E a partir dali, isso no distante ano de 1998, nós temos uma amizade que só cresce, graças a Deus. Eu falo também em nome da minha família, de Ana, Mariana, Poliana, a gratidão por essa amizade e pelo ministério que Deus confiou ao pastor Tarcísio. Basta dizer aos irmãos que ele foi um dos celebrantes do nosso casamento. Então, o ministério exercido sobre a nossa família tem sido uma bênção desde então. O primeiro dia que Mariana chegou em casa, ele estava lá para orar por ela. E a gente comentava que hoje se poderia falar do dízimo do centenário, né? 100 anos, 10 anos. Então, eu me sinto autorizado a falar do dízimo, porque há um ano Mariana foi batizada aqui, nesses 10 anos de ministério. Então, nós já colhemos o dízimo dos dízimos aqui. Que Deus abençoe o seu ministério, a sua família. E eu me sinto honrado em poder expor a palavra de Deus num momento como esse e falar de dedicação total ao ministério, o tema que conquistou meu coração quando comecei a pensar nesse momento aqui. Quero convidar então os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Conforme esteja informado no boletim que a mensagem estará baseada nos versículos 13 a 38, nós já iremos agora apenas a partir do verso 17 até o verso 35. Para permanecer sentados como estamos, irmãos, vamos então ler Atos capítulo 20, verso 17 em diante. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus.
Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto, no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendando-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Que Deus nos abençoe com a compreensão da sua palavra. Terceira e última viagem missionária do apóstolo Paulo, viagem que durou cerca de 3 anos, possível de ser datados entre o ano 53 a 56 da nossa era. O objetivo dessa viagem era fortalecer os irmãos e as igrejas da Macedônia, da Grécia, e também levantar uma coleta, levantar uma oferta, donativos, para socorrer os irmãos pobres da Judéia. Os versos 13 a 16 apresenta a decisão de Paulo de chegar a Jerusalém antes de Pentecostes, porque seria mais propício, na visão do apóstolo Paulo, a entrega daqueles donativos na festa ou durante aqueles dias. Por isso ele então para em Mileto e, assim, evitando se demorar mais em Éfeso, para não atrasar a viagem, ele já estava no último ponto, que era Mileto, convoca os líderes, que chamados de presbíteros, os anciãos da igreja de Éfeso. E ele então profere o seu discurso, o último do livro de Atos e o único dirigido a cristãos. O primeiro discurso, capítulo 13, dirigido aos judeus. O segundo, no capítulo 17, dirigido aos gentios. O terceiro e último, o único dirigido aos cristãos. Na verdade, esse discurso é uma mensagem pastoral com o objetivo de dar testemunho do ministério, de orientar os líderes para a continuidade do ministério, de encorajar os líderes e, por conseguinte, a igreja para que o ministério continue avançando. Segundo os estudiosos bíblicos, este discurso revela a grandeza moral e espiritual do apóstolo Paulo. Podemos acompanhar a descrição de Lucas, alguns detalhes desse discurso. Por exemplo, versos 17 a 21, Paulo faz uma recordação do seu ministério dedicado totalmente ao Senhor e à mensagem da salvação. Nos versos 22 e 23, também no verso 25, ele fala da expectativa de perseguição por parte dos judeus, dos sofrimentos que sempre estavam à sua frente durante as suas viagens missionárias, durante o seu ministério. E ele revela ter consciência de que aquela era uma despedida, aquele era o último momento com os líderes daquela igreja tão amada. Versos 25 a 31, ele de fato se despede e recomenda que os presbíteros continuem com o cuidado sobre o rebanho do Senhor. Versos 32 a 35, nós temos um testemunho da integridade do apóstolo Paulo, como ele cuidou para que o seu sustento pessoal fosse fruto do seu trabalho, para não onerar, para não ser pesado à igreja, e como ainda assim, mesmo sem precisar da ajuda financeira da igreja, provendo o seu próprio sustento, foi possível ajudar aos necessitados.
Isso revela a sua integridade no trato com o dinheiro, com o sustento do seu ministério. Versos 36 a 38, ele então expressa de uma forma singular uma das cenas mais belas da história do ministério pastoral: o seu afeto, o seu carinho por aqueles irmãos, por aqueles líderes, aqueles companheiros de ministério. Mas, meus irmãos, ler esse texto, meditar nele, para trazer uma mensagem sem destacar o verso 24, uma noite como essa, não faria sentido, porque os irmãos sabem, e o pastor Tarcísio faz questão sempre de repetir. Eu já sei até as palavras que ele usa. Na parte de trás do guarda-roupa, do armário, que ficava do lado da cama, tinha um cartaz. Qual versículo estava nesse cartaz? Este versículo. Vamos ver juntos, verso 24? Mas em nada tenho a minha vida como preciosa para mim, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Este versículo então expressa a visão que o pastor Tarcísio tem do ministério pastoral e de qualquer pastor e qualquer ministro e qualquer servo de Deus. Esse texto fala da relação entre a vida e o ministério. Em todo esse discurso, o apóstolo Paulo está fazendo isso, relacionando a sua vida com o ministério. Mas em nada tenho a minha vida, ele usa a palavra psique, que é alma, para falar dessa vida interior. A minha vida interior, o meu ser, aquilo que eu sou, não tem valor algum, não tem dignidade alguma quando eu comparo com o ministério que recebi do Senhor, com essa diaconia que recebi do Senhor. O esforço para interpretar essas palavras do apóstolo Paulo nos leva a alguns paralelos. Por exemplo, ele certamente está dizendo aqui que a vida não é digna se for preservada apenas para o interesse pessoal. Quando nós cuidamos apenas do nosso interesse, dos nossos desejos, da vantagem que temos nos relacionamentos ou nos projetos, a vida perde totalmente a sua dignidade. É nesse sentido que ele está expressando a sua visão ministerial. Ele também está dizendo que nada move a sua vida a não ser o ministério. Ele tem uma vida, mas essa vida só tem sentido porque ela é movida por um alvo, por um objetivo, que é glorificar a Deus através da tarefa que recebeu do próprio Deus. Ele também está dizendo aqui que a vida dele duraria o quanto o ministério durasse. Ele sabe que é um momento de despedida, ele sabe que vai morrer. Mas para ele não importa. Não importa se a vida dele durasse apenas o tempo do ministério, porque ele não vê uma separação entre vida e ministério. No primeiro discurso que nós citamos, no capítulo 13, ele está falando aos judeus, mas ele traz uma informação dos evangelhos que os judeus conheciam relativa a João Batista. E João Batista, aqui lembrado no versículo 25 do capítulo 13, ele, diante do Cristo, faz essa mesma relação. E ele diz, Paulo citando o ministério de João Batista: mas João, quando completava a carreira, dizia: quem pensais vós que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as alparcas dos pés. Diante de Cristo, a vida não tem dignidade a não ser vivida em função dele, de servi-lo, de dedicar-se totalmente a ele. No segundo discurso, no capítulo 17, um discurso dirigido aos gentios, ele cita os poetas gregos e diz que a vida não é movida a não ser por Deus. Ele diz no verso 28: porque nele vivemos, nos movemos, existimos, como também alguns dos nossos poetas disseram, pois dele também somos geração. Para o apóstolo Paulo, a sua vida era movida por Deus, portanto ela não encontrava nenhum sentido
existencial a não ser em servir a esse Deus que movia a sua vida. O seu ser interior era movido pelo ministério que ele recebeu do Senhor. Quanto ao ministério, aqui a palavra diaconia é uma outra palavra que domina esse versículo e esse texto. E ele diz: contanto que complete a minha carreira, o meu curso, contanto que eu complete a minha corrida e o ministério que recebi do Senhor. Ele também afirma isso quando escreve a Timóteo, no capítulo 1, verso 12, e diz: dou graças àquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus, o nosso Senhor, porque me julgou fiel, pondo-me no ministério. Meus irmãos, é belíssima essa visão do apóstolo Paulo. Aqui nós temos pastores ordenados, mas nós temos aqui servos de Deus. Vejam que não é apenas nesse discurso, mas nas suas cartas o apóstolo Paulo está afirmando que não vê dignidade em sua vida a não ser o fato de que ele foi escolhido, ele foi privilegiado, ele foi considerado fiel para ser incluído no ministério. Escrevendo aos Filipenses, no capítulo 1, versos 21 e 24, o texto por demais conhecido, ele, de forma explícita, relaciona vida e ministério da seguinte forma: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E ele segue dizendo: mas se o viver na carne resultar para mim em fruto do meu trabalho, não sei então o que ele escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tenho desejado partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Todavia, por causa de vós, julgo mais necessário permanecer na carne. Só existe na mente do apóstolo Paulo algo que seja superior ao ministério: estar com Cristo. Mas viver para ele é cumprir o seu ministério. Não há sentido para ele. Está claro aqui. O que seria superior seria apenas estar com Cristo. Mas a sua vida só encontraria sentido no ministério. A vida não perde sentido por causa disso, por causa do ministério. A vida e o ministério estão relacionados. O ministério tem valor por causa da vida, mas vida e ministério são inseparáveis. Aqui está o princípio da vocação, um princípio teológico que corre por toda a Escritura e que Paulo cita na carta aos Gálatas, no capítulo 1, verso 15, dizendo: mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Quando nós estamos diante de um vocacionado, estamos diante de uma pessoa que se compreende, que se vê, que pensa sobre si a partir da vocação que recebeu do Senhor. Então não existe separação entre vida e ministério. Poderíamos citar Jeremias no capítulo 1, quando Deus o chama, ele diz: antes de você ser formado no ventre da sua mãe, eu te escolhi, te chamei, te designei para ser profeta entre as nações. É o princípio da vocação. E aqui, meus irmãos, precisamos abrir um parênteses e dizer: não estamos falando só do ministério pastoral, estamos falando de uma vocação que é geral para todos os crentes. A vida não tem sentido se não for vivida dentro da vocação que Deus confiou. Há uns no ministério pastoral, como o pastor Tarcísio, mas cada um de nós somos vocacionados por Deus, temos uma missão da parte de Deus. Poderíamos também lançar mão do princípio da adoração, onde não há separação, Rogério, entre vida e adoração. E eu me lembrei de Gênesis capítulo 4, verso 4, quando Moisés narra a morte de Abel, o primeiro homicídio, e ele diz que Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Olha o que diz o verso 4: ora, atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Não existe separação entre vida e oferta. É o princípio da adoração. Meus irmãos, nós perdemos muito na história da igreja quando a igreja se desviou. Logo no início, nos primeiros séculos, depois da geração de apóstolos, e ela inventou uma separação entre vida e ministério. E essa invenção tomou a forma do sacramento. Uma solução, uma saída contra a crítica, para a baixeza moral, para a queda espiritual da igreja, praticada pelos sacerdotes. Então se criou um argumento: o sacramento ex opere operato.
opera por si mesmo. Quando o pastor, quando o padre, quando o líder religioso está operando, oficiando, ele está cumprindo um ritual, a sua vida não importa. O que importa é o sacramento. Basta ele recitar aquelas palavras, basta ele cumprir aquele ritual. Está aí a causa da queda espiritual da igreja, que só veio a ser reformada séculos depois, quase um milênio depois. Nós temos aqui, meus irmãos, um perigo muito grande, porque esse pensamento pode estar presente entre nós. Não podemos admitir a separação entre vida e ministério. Nós celebramos a Deus pelo ministério por causa da vida. Deus usa a sua vida, Deus usa a vida do pastor Tarcísio. Deus consagrou a vida dele e lhe confiou o ministério. Não há separação. Estamos glorificando a Deus aqui pela sua vida e pelo ministério que Deus lhe confiou. Ministério é circunferência. O centro é a vida com Deus. Ministério é a extensão da vida. É a vida que adora a Deus e ela não pode ser separada do ministério. Portanto, quando nós falamos de ministério totalmente dedicado ao Senhor, de uma dedicação total ao ministério, estamos falando de uma dedicação intensa, duradoura e total da vida de um servo de Deus, que ele chama com um propósito. Primeiro, o propósito de se dedicar ao Senhor. E vemos isso na vida do apóstolo Paulo, e esse texto nos ensina que o apóstolo Paulo era uma pessoa dedicada ao Senhor. Ele está aqui dando seu testemunho. No verso 19 ele diz que serviu com humildade e com lágrimas. Era verdadeiro, irmãos. Não era só aparência, não era só para sair no vídeo, não era só para afetar, para impressionar. Era verdadeiro, com humildade, reconhecendo que ele era servo daquele que deu a vida pela igreja. Ainda no verso 19 ele diz que esse serviço foi um serviço em meio à oposição dos judeus, ameaça de morte, afrontas, e ele suportou tudo isso porque ele não estava dedicado apenas a um ofício, a um cargo, a uma carreira. Ele estava dedicado totalmente ao Senhor. O verso 33 e 35 fala da integridade pessoal do apóstolo Paulo, e ele diz o quanto se esforçou para não ser pesado, para se sustentar com as próprias mãos, com o suor do seu rosto, e ainda assim ajudar as pessoas. E isso nos comunica sobre o compromisso com o Senhor. Meus irmãos, nós devemos sim agradecer a Deus pela vida do pastor Tarcísio, pelos pastores, pelos líderes dessa igreja, das igrejas do Senhor, porque nós estamos vivendo um tempo em que o ministério pastoral está na lama. Nós estamos vivendo um tempo em que aqueles que são chamados pastores, porque existem de fato pastores chamados, mas existem os chamados pastores. Os chamados pastores estão a serviço de projetos pessoais, estão adaptando o evangelho à cultura para levar vantagem, para alcançar o seu próprio interesse, e eles usam todos os artifícios. Os irmãos lembram que eu fui classificado como Homem-Aranha aqui, né, domingo? Mas tem outros super-heróis. Todo tipo de artifício da mídia, todo tipo de artifício tecnológico, tudo isso a serviço de uma personalidade. Como o ministério hoje é personalista. E como é importante, meus irmãos, ouvirmos o pastor Tarcísio aqui repetir sempre que ele é servo dos servos do Senhor. Não podemos perder jamais como igreja esta dimensão da dedicação total ao ministério como dedicação total ao Senhor. O pastor Irland Pereira de Azevedo, no livro De Pastor para Pastores, ele disse que as exigências do ministério pastoral, as necessidades do povo de Deus e as expectativas do mundo sem Deus tornam imperativos para o pastor o compromisso pessoal com Deus e com a integridade pessoal. Paulo diz isso aos Filipenses, no capítulo 3, versos 7 a 9, ele diz: mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda por amor de Cristo. Sim, na verdade,
tenho também como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como refúgio, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo como minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Filipenses 3, de 7 a 9. Ele considerou tudo como perda, tudo como refúgio, tudo como espelho. Tudo o quê? Seus projetos pessoais, a sua linhagem racial, a sua influência política, tudo mais ele considerou como perda. Meus irmãos, nós podemos dar esse testemunho do nosso pastor, que poderia estar exercendo qualquer função na nossa sociedade. Qualquer função da nossa sociedade, exercendo com excelência. Inclusive abrir mão, por exemplo, do magistério que ele tanto preza, tanto valoriza, para se dedicar totalmente ao ministério. Por quê? Porque ele sabe, meus irmãos, e pela palavra de Deus nós sabemos, que quando há divisão interior, quando nosso coração está dividido, quando nossa mente está dividida, quando nós somos distraídos por tudo isso que nos atrai no mundo, carreira, fama, dinheiro, nós não temos condição de servir a Deus integralmente, integridade. Por isso, o ministério totalmente dedicado, a dedicação total ao ministério, é dedicação total ao Senhor. E essa dedicação é dedicação também à palavra do Senhor. O apóstolo Paulo, nesse capítulo, ensina muito aos pastores. Nós, pastores aqui, aprendemos muito com esse capítulo, precisamos voltar sempre nele. Ele poderia ser anexado às cartas pastorais, ou ele poderia ser a introdução das cartas pastorais. Ele é uma microcarta pastoral aos presbíteros de Éfeso. Aqui existe uma filosofia do ministério pastoral, aqui existe uma visão para os pastores, e nessa visão o apóstolo Paulo apresenta a prioridade que foi dada à palavra de Deus. O verso 20 diz isso: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vos ensinar publicamente e de casa em casa. Prioridade da palavra de Deus. Mas não só a prioridade da palavra de Deus. O verso 21 fala da centralidade da mensagem da salvação. Não basta priorizar a palavra de Deus, não basta pregar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus. É preciso deixar claro para a igreja que o centro da palavra de Deus é Cristo e a mensagem da salvação. O verso 21 diz isso, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, arrependimento e fé é a mensagem da salvação, a centralidade da mensagem da salvação. O verso 27, ele acrescenta ainda, dizendo que o pastor deve se dedicar totalmente à palavra do Senhor e ter o compromisso de expor toda a Bíblia. É isso que diz o verso 27: jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. A nossa declaração doutrinária enxerga o ministério pastoral como o ministério da palavra. E nisso nós batistas temos uma herança a deixar para esse tempo, um tempo em que o culto tem sido esvaziado e envergonhado. A declaração diz assim: Deus escolhe, chama e separa certos homens de maneira especial. Isso depois de dizer que a vocação é geral, que Deus chama todos os santos. Ele diz que chama e separa certos homens de maneira especial para o serviço distinto, definido e singular do ministério da palavra. O pregador da palavra é porta-voz de Deus entre os homens. Cabe-lhe missão semelhante àquela realizada pelos profetas do Velho Testamento e os apóstolos do Novo Testamento, tendo o próprio Jesus como exemplo e padrão supremo. Meus irmãos, que privilégio, meu amigo. Deus lhe confiou, Deus nos confiou. Dar continuidade ao ministério que foi confiado aos profetas e aos apóstolos, o ministério da palavra. A palavra de Deus exige essa dedicação exclusiva. Sobre isso, mais uma vez, o pastor Irland diz
que é imperativo, portanto, o compromisso com Deus da palavra e com a palavra de Deus. Se desejamos estar à altura das exigências do ministério pastoral em nosso tempo e almejamos alcançar a santidade de vida que nos habilitará ao ministério feliz, frutífero e agradável ao Senhor. Dedicação ao Deus da palavra e dedicação à palavra de Deus. É isso que Paulo diz quando escreveu a Timóteo, no capítulo 4, versos 5 e 7, ele fala da obra de um evangelista. Eu quero chamar a atenção dos irmãos, porque nessa segunda carta a Timóteo, nós temos uma sincronia temporal, porque Paulo está se aproximando do fim do ministério, e ele fala a Timóteo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Em que contexto ele diz isso? No contexto da pregação da palavra, no contexto da obra de um evangelista. Ele entendia que a sua tarefa principal era a pregação da palavra de Deus. No capítulo 4, versos 1 e 2, ele está falando sobre pregar a palavra a tempo e fora de tempo. E antes um pouco, ainda no capítulo 3, versos 16 e 17, ele diz: toda a escritura é divinamente inspirada, proveitosa, para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Isso nos faz lembrar, meus irmãos, do nosso pastor Tarcísio, quando repete aqui uma frase que os irmãos vão poder completar. Ele diz assim: quando estiver pregando e o que ele disser não estiver de acordo com a palavra de Deus, o que é que nós devemos fazer? Ficar com a palavra de Deus, desprezar o que ele está falando. Não são apenas palavras, meus irmãos. É só uma forma de comunicar, uma visão de ministério, o compromisso com a palavra de Deus. O conteúdo, a autoridade, a relevância está na palavra de Deus. E nós precisamos de ministros da palavra fiéis, como o nosso pastor, que valorizam aquilo que os apóstolos, ainda no início da igreja, alertou aquela igreja nascente ali em Jerusalém, quando diz Lucas, registrando esse episódio, capítulo 6, verso 4: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Dedicação total ao Senhor. Para ser pastor é preciso ter uma vida dedicada ao Senhor, uma vida dedicada à palavra do Senhor, mas uma vida, meus irmãos, dedicada ao rebanho do Senhor. Paulo tinha consciência, porque aqui ele está se despedindo dos líderes de Éfeso, e de uma forma muito carinhosa, mas ao mesmo tempo muito firme. Ele está encomendando aqueles líderes ao Senhor e à palavra de sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Paulo tem consciência, pastor Tarcísio, de que o rebanho é do Senhor e que o Senhor iria prover na sua ausência, inclusive na sua morte, o sustento espiritual daquela igreja, daqueles líderes. Porque o rebanho é de Deus, porque o rebanho é do Senhor. Verso 28, o apóstolo Paulo está dizendo que aqueles líderes, eles foram consagrados pelo Espírito Santo para liderarem sobre o povo de Deus. Mas esse povo de Deus, ainda no verso 28, foi comprado pelo sangue do Senhor, o sangue do Senhor Jesus Cristo. E aqui um texto belíssimo que em outra oportunidade poderemos meditar, um texto que fala da divindade de Jesus, porque diz que Deus comprou com o seu sangue. O rebanho de Deus que Ele comprou com o seu sangue, testemunho da divindade de Jesus, que é o nosso Salvador e Senhor. Versos 29 a 31, Ele diz que aquele rebanho seria protegido por Deus. Lobos vorazes se levantariam e líderes iriam perverter ou tentar perverter a direção do rebanho, mas o Senhor iria proteger. Por quê? Porque o Senhor é que é o nosso pastor. O Senhor Jesus, em João capítulo 10, verso 11, diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Meus irmãos, como é confortável teologicamente participarmos de uma igreja batista, porque o nosso pastor
é uma ovelha do Supremo Pastor. E nós aprendemos isso aqui. Então nós devemos orar pelo pastor Tarcísio como ovelha, como irmão em Cristo. E ele foi incumbido pelo Supremo Pastor, o cuidado com o seu rebanho. Eu quero finalizar voltando para Ezequiel capítulo 34, verso 1 a 5. Quando o Senhor Jesus disse que ele cobraria dos pastores o cuidado sobre o seu rebanho. E aqui, pastor Tarcísio, está uma agenda que eu posso testemunhar diante da nossa igreja, que tem sido cumprida no seu ministério nesses 10 anos. Veja o que diz o Senhor através do profeta Ezequiel, capítulo 34, verso 1 a 5. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis de lã, matais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. As fracas não fortalecestes, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza, assim se espalham por não haver pastor, e tornaram-se pasto a todas as feras do campo, porquanto se espalharam. A agenda do ministério pastoral está aqui. Nesta cobrança, nesse juízo de Deus sobre os pastores de Israel, que estavam dispersando o seu rebanho, ele estabelece esta agenda dizendo que o pastor precisa cuidar da fraca. E esse cuidado com a ovelha fraca é o discipulado, é o alimento espiritual, é a orientação bíblica. Mas ele também precisa cuidar da doente. Ele precisa agir na chamada clínica pastoral, ajudar aquela pessoa que está com uma enfermidade espiritual, uma doença em sua alma. O pastor é o cura de almas. Essa agenda também inclui a quebrada, aquela que está numa situação de emergência e que o pastor precisa deixar tudo para ir buscar, porque ela está quebrada e ela será devorada pelas feras. Ela precisa de socorro imediato. Mas também a desgarrada, que está querendo levar o rebanho para outra direção. Ela precisa de disciplina. O pastor também precisa corrigir. E por último, a perdida, que precisa ser evangelizada, porque existem ovelhas dentro do rebanho de Deus que ainda não conhecem o plano de Deus em suas vidas, ainda não vivem plenamente isso. Meus irmãos, como parte do ministério pastoral desta igreja, liderado pelo pastor Tarcísio, eu posso dizer que, para a glória de Deus, pela graça de Deus, na dependência de Deus, esta agenda tem sido cumprida nesta igreja. Nesses 10 anos de ministério, o pastor Tarcísio tem discipulado a fraca, tem curado a doente, tem socorrido a quebrada, tem disciplinado a desgarrada e tem evangelizado a perdida. E eu não tenho a menor dúvida de que esta cobrança Deus não fará do nosso pastor. Nós, pastor Ailton aqui, pastor Nicodemo, outros pastores das congregações, somos sempre orientados, alertados sobre o cuidado pastoral. E a visão que o pastor Tarcísio tem é de que esse rebanho não é dele, o rebanho é do Senhor. Precisa então desse cuidado. Assim, meus irmãos, nós aprendemos que o ministério dedicado ao Senhor é fruto de uma vida dedicada ao Senhor. Uma vida totalmente dedicada ao Senhor é a base de ministério que cumpre a vontade de Deus. O ministério pastoral que glorifica a Deus é fruto de vidas consagradas ao Senhor. Não há distinção entre vida e ministério. Nós só estamos aqui para agradecer a Deus pelos 10 anos de ministério do pastor Tarcísio, porque um dia a sua vida foi consagrada ao Senhor. E nós cremos que essa consagração foi antes dele nascer. E nós cremos que a vocação determinou os caminhos de sua vida, porque Deus já estava, antes dele nascer, preparando esse ministério, que hoje completa 10 anos. E queremos assim, então, em oração, pedir a Deus que continue abençoando a vida
do nosso pastor, para que o seu ministério continue frutificando entre nós. Vamos agradecer ao Deus nesse instante. Amado Deus, muito obrigado, meu Pai, pela vida do pastor Tarcísio, pela dedicação deste teu servo ao Senhor, dedicação à palavra do Senhor e dedicação no cuidado às ovelhas do teu rebanho. Ó Deus, muito obrigado pela sua integridade, mas muito além disso, muito obrigado pelo amor que o Senhor derramou em seu coração, amor pelas pessoas, cuidado pelas pessoas. Não haveria, ó Deus, um pastor profícuo, atuante, um pastor sério, dedicado, se nós não tivéssemos recebido do Senhor uma vida que foi transformada pelo poder do teu Espírito e que recebe a assistência do teu Espírito nas suas fraquezas e que o fortalece e que o dirige. Muito obrigado, Senhor Deus, pela vida do nosso pastor, da sua família e por esse dia de tanta alegria para nós como igreja de poder comemorar esses 10 anos de tua presença. É a nossa oração, assim fazemos em nome de Jesus. Entoaremos o hino 411 do cantor cristão, Dia Festivo. Say
pastor Tarcísio Farias Guimarães. Poder celebrar 10 anos de seu ministério pastoral em nossa igreja é motivo de júbilo ao nosso Deus eterno. Nesta década, o Senhor nos mostrou como é feliz em ser pastor, como é comprometido com a palavra de Deus e como leva a sério o chamado de Deus. Que Deus continue abençoando a cada dia o seu ministério entre nós. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Atos 20 e 24. Primeira Igreja Batista em Divinópolis, 25 de julho de 2019. O Everaldo, a Claudinha, a Rafa e o Samuel também tem uma homenagem da nossa igreja para vocês. De orarmos, encerrando esse momento, eu sei que o pastor Tarcísio vai querer falar. Então, nós vamos deixá-lo falar antes. Depois que o pastor Tarcísio falar, eu convido o Rogério para que ore ao Senhor e logo depois o coral estará encerrando este culto com a bênção araônica. Logo após o culto, meus irmãos, nós temos uma recepçãozinha aqui embaixo, pastor. Não é para lá. Então, nós vamos descer todos aqueles que nos visitam, os membros da nossa igreja. Se você está aqui conosco hoje, é nosso convidado para a nossa festa. Não entendi porque quando a Alda disse que eu iria falar, o pessoal aqui riu. Meus irmãos, mais em nada tenho a minha vida como preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho e da graça de Deus. Meus irmãos, o que seria da minha vida se a minha avó paterna não tivesse falado à minha mãe do Evangelho que ela ouviu por meio do rádio? Ela morava numa fazenda, numa pequena cidade do interior da Bahia chamada Taperoá, e a minha avó, morando na fazenda, ouviu o Evangelho pelo rádio e se desfez de todas as imagens de escultura que ela venerava no tempo da ignorância. A minha mãe foi morar na cidade de Feira de Santana, uma grande cidade. Ainda hoje podemos lembrar que é uma das cidades que tem população maior do que muitas capitais. Feira de Santana é maior do que 7 capitais do Brasil. Aqui é a princesa do oeste, lá é a princesa do sertão. E naquela grande cidade, a minha mãe, no ano de 1980, numa cena, meus irmãos, que poderia se dar aqui na rua Pernambuco, porque a primeira igreja batista de Feira de Santana também fica no centro da cidade, e há um ponto de ônibus em frente ao templo daquela igreja, mais jovem que a nossa. Aquela igreja completou 72 anos no dia 2 de março desse ano. E a minha mãe orou ao Senhor, dizendo: Senhor, eu desejo te servir, mas eu não sei onde encontrar a verdadeira palavra do Senhor. Me mostra. E ela estava dentro de um ônibus, Alda. E quando ela acabou de orar dentro do ônibus, ela olhou à direita e estava lá escrito: Primeira Igreja Batista de Feira de Santana. Ela não tinha ideia do que era uma igreja batista. Ela tinha ideia do que era o Evangelho, porque o Evangelho estava saciando já a sede da alma dela. O que seria da minha vida, meus irmãos, se a minha avó não tivesse dado crédito
a palavra de Deus que ela ouviu por meio de pregadores nas ondas do rádio. E se a minha mãe não tivesse decidido ir ao culto daquela igreja, quando pregou o pastor Arlécio, que eu considero, ainda hoje o meu pastor tem dito isso sempre. Ele fica constrangido porque ele acha que eu estou chegando aos 40, e o pessoal faz as contas, acha que ele está velho. Mas meus irmãos, naquela igreja, o irmão Moreira, que é sogro, já está com Cristo, de uma querida irmã que aqui está, foi o professor da classe de doutrinas dos meus pais. Naquele mesmo ano, meus pais foram batizados. O que seria da minha vida se o Evangelho não tivesse alcançado também a minha família? Eu dou graças a Deus por isso, e dou graças a Deus porque tenho uma família que ama o Senhor. Não é, meus irmãos, exagero dizer que eu não poderia servir ao Senhor e servir com excelência e servir aos irmãos ao longo de tantos anos com alegria se eu não tivesse Sâmuel. Sâmuel é a melhor parte do meu ministério. Outro dia eu disse aos irmãos: se vocês um dia ouvirem falar, e não ouvirão, que houve um conflito entre o pastor e a Sâmuel, não precisa conversar com os dois. Os irmãos já sabem que o pastor está errado. Então, os diáconos não precisam ter o trabalho de uma reunião de acariação. O pastor e a Sâmuel tiveram um conflito. O pastor é o errado, é o culpado da história. Deus me abençoou grandemente, meus irmãos, com a Sâmuel na minha vida. E hoje, meus irmãos, eu de fato não sabia disso tudo. Eu estava ocupado com negócios turísticos, recebendo um grupo de baianos, né? Queridos irmãos, que vou apresentar daqui a pouco. E, meus irmãos, eu preparei o sermão, eu fiz o PowerPoint. Não sabia que o pastor Petrônio e o Rogério estavam nesse complô. O PowerPoint lá que a Sâmela fez falhou e saímos um pouco atrasados porque tivemos que refazer. Eu não sabia de fato que isso iria acontecer. Mas vejo que Deus preparou, meus irmãos. 10 anos depois da posse nessa amada igreja, está aqui um grupo da minha antiga igreja. Então, algumas pessoas aqui que inevitavelmente eu preciso fazer menção. E os irmãos sabem que eu não falo muito, mas hoje eu resolvi falar. Meus irmãos, em 1998, eu era seminarista no primeiro ano, e Queca, onde é que Queca está? A Queca, com a juventude da igreja do meu sogro, ele pastoreou a igreja Batista Alvorada por 22 anos, Queca, em nome da juventude, me convida para pregar numa quinzena jovem. Eu fui todo compenetrado, palitozinho, né, tudo certo, e preguei. Estava num grupo que iria cantar naquela manhã Sâmela. Eu todo espiritual, ela meio carnal, olhou para mim. O certo é que Queca e a turma lá me convidou, essa turma me convidou para que eu pregasse num acampamento no mês de agosto. Acabou que eu caí numa dupla de oração de Sâmela. Vocês estão vendo, gente, como é colorar? E aí eu disse: Queca, o trem está feio. Eu não falava trem naquela época. Eu falava: oxe, o negócio está feio agora. E meus irmãos, Deus me abençoou grandemente, porque foi servindo a Deus que eu fui encontrado pela Sâmela. Gostaram? Dou graças a Deus de todo o meu coração pela liderança dessa igreja. Irmãos, 10 anos, e nós podemos diante de Deus dizer, diante do povo de Deus, não houve um conflito entre a liderança da igreja e o pastor da igreja. Meus irmãos, 10 anos, eu não lembro de uma assembleia desta igreja em que eu precisasse agir com uma energia maior do que a costumeira, em que eu tivesse sido desrespeitado. Não houve, em 10 anos não houve. Em 10 anos, meus irmãos, Deus, pela sua graça, não permitiu que houvesse uma divisão no seio dessa igreja. Em 10 anos, Deus nos permitiu reunir uma equipe. Meus irmãos, que equipe! Hoje nós somos aqui na sede 4 obreiros, e eu tenho prazer de estar com esses irmãos toda terça-feira à tarde. Passamos a tarde juntos, planejando, discutindo, conversando, orando, planejando. Meus irmãos, Deus concedeu a essa igreja, na minha opinião, a melhor equipe ministerial que poderia existir. Pastor Petrônio, conosco já há 2 anos e meio, esse homem de Deus. Ouvi uma pregação, uma exposição da palavra de Deus, como ouvimos nessa noite, irmãos, gratuitamente, é graça de Deus isso. O Rogério é o nosso ministro de música, que veio da Igreja Batista Alvorada, está conosco há 8 anos e meio nessa bênção. Como tem sido fácil trabalhar com o Rogério. O Igor, que está há menos tempo, está há pouco mais de 2 anos conosco.
E o Igor tem sido um ministro de juventude, de uma juventude que não traz dificuldades, só traz soluções para a igreja. Meus irmãos, os meus problemas são perguntar ao Igor como é que está o grupo que está no norte de Minas no trabalho missionário. Recebemos 13 jovens e adolescentes que acabaram de chegar da região de Montes Claros, estavam envolvidos com um projeto missionário chamado Resgate. A juventude dessa igreja, hoje com aproximadamente 130 jovens e adolescentes, tem sido uma bênção na vida dessa igreja. Como tem sido bom ver a nossa juventude sendo por Deus capacitada e surgindo vocacionados, graças a Deus, gente atendendo ao chamado do Senhor e se preparando para o ministério no seio da nossa igreja. Meus irmãos, como tem sido bom caminhar com a secretária da nossa igreja, a Ruth. Quando assumi essa igreja não havia nenhum ministro auxiliar, mas havia a secretária, a nossa querida irmã Dalva, que 2 meses depois de ter assumido essa igreja, o Senhor chamou. A Dalva faleceu. E algo naqueles dias, eu sempre contei com o apoio da minha querida vice-presidente, que em 10 anos nós tivemos mudanças na segunda vice-presidência, mas na primeira vice-presidência não tivemos. 10 anos de uma caminhada com essa bênção de Deus, que nós podemos chamar de Cacilda, nova Cacilda, né? Quem é mais antigo na igreja deve lembrar da mãe dela. Eu não pude conviver com a irmã Cacilda, mas quando me falam da sua mãe, eu desconfio que eu convivi com ela, porque eu convivo contigo. E naquela ocasião, meus irmãos, quando a irmã Dalva faleceu, a minha secretária, eu orei sinceramente, dizendo: o Senhor sabe que eu não tinha qualquer conflito com a minha amada Igreja Batista Nova Alvorada. Saí daquela igreja, os irmãos e eu, todos nós em lágrimas. E o Senhor me permitiu vir para essa igreja e eu tive da parte do Senhor orientação clara, segura. Mas agora até a secretária morreu e eu tive que entender algo, que o que o Senhor estava me lembrando é que a graça dele sempre seria suficiente. E ao longo desses anos, meus irmãos, como tem sido bom caminhar com os líderes, com os membros dessa igreja imperfeita, mas uma igreja muito virtuosa. Eu quero destacar rapidamente mesmo agora, Deus nos tem dado a graça de ter nas manhãs de domingo todas as salas dessa igreja lotadas. Tivemos que improvisar mais uma sala recentemente, porque não havia mais onde colocar classes de estudos da Palavra de Deus nos domingos pela manhã. Deus nos tem dado cultos com casa cheia, sem show gospel, sem exibicionismo. Pregação da palavra, culto cristocêntrico, ordem, decência e casa lotada. Deus nos tem dado, irmãos, a graça de ter uma igreja que é respeitada, até porque não é evangélica de Divinópolis. Ainda hoje nos Correios fui com a minha filha para cumprir um projeto da escola dela, que é mandar uma carta para um coleguinha nas férias, e ela quis colocar o selo do centenário da igreja da Susa. E quando nós estávamos lá entregando a carta, uma pessoa, funcionária dos Correios da Avenida Antônio Olímpio, estava me dizendo, Alda, em voz alta, e as pessoas ouvindo ela dizendo: pastor, eu quero ir lá no centenário, eu amo aquela igreja. E nas palavras simples dela, que culto maravilhoso daquela igreja de vocês. Deus nos tem dado a graça, irmãos, de não ver o nome da primeira igreja batista mencionado em nenhum movimento, em nenhum vento de doutrina, em nenhuma heresia que volta e meia chega à nossa cidade. Deus nos tem dado a graça de andar unidos, e nesse tempo o Senhor multiplicou. De 2 passamos para 7 congregações. Deus nos deu a graça, em meio aos grandes desafios financeiros que as igrejas do Senhor enfrentam, de construir 2 templos do bairro Vale do Sol, o terceiro maior templo batista em Divinópolis, o templo da congregação na cidade de Cristais, que, para a glória de Deus, em breve poderá ser organizada a primeira igreja batista em Cristais. Nesse tempo, Deus nos permitiu estabelecer a congregação dentro do presídio dessa cidade. Pastor Petrônio tem liderado, no poder do Espírito de Deus, um trabalho de transformação de vidas naquele presídio. Viagens missionárias fora do país. Deus nos tem permitido, em nome dessa igreja, pregar o Evangelho fora do país. A criação do nosso Centro de Educação Musical Batista realizou um lindo recital semana passada. 3 séries de batismos a cada ano, crescimento numérico, uma juventude espetacular. E nesse tempo, meus irmãos, Deus nos tem dado a graça de ver pastores sendo ordenados ao ministério, inclusive alguns deles servindo no ministério dessa igreja. O que eu quero dizer finalmente, meus irmãos, é que Deus tem sido conosco. A Ele devemos dar toda a glória.
O sermão que eu pregaria para os irmãos, o esboço está aqui, baseado no livro de Deuteronômio, deverei pregar em breve, intitulado Não Te Esqueças. Moisés, quando vê Bojaço, a terra prometida pelo Senhor antes de passar o Jordão, o irmão Bojaço algumas vezes já me disse que ele tem o coração apertado quando o Senhor diz a Moisés que ele não passaria o Jordão por conta de um evento lamentável que a palavra de Deus relata. E Moisés então diz ao povo do Senhor: antes de passarem o Jordão, não se esqueçam dos estatutos e dos juízos do Senhor. Não se esqueçam do Senhor. Não se esqueçam que os pais de vocês foram rebeldes no evento de Baal-Peor e por isso caíram mortos no deserto. 24.000 pessoas num só dia, porque foram rebeldes diante do Senhor, envolvendo-se com aquilo que traz ira ao coração de Deus, que é a idolatria. Não esqueçamos, meus irmãos, que em 1919 apenas 31 pessoas foram usadas por Deus para organizarem a filha da primeira igreja batista de Belo Horizonte, a igreja batista de Divinópolis. Deus tem sido conosco até aqui. Me permita, Alda, queridos irmãos, para a glória do Senhor, pedir aos irmãos que vieram de Feira de Santana, saíram de lá ontem às 7 da manhã, viajaram ontem o dia todo, hoje à noite, chegaram aqui numa animação em Divinópolis, que eu pensei, será que esse povo é baiano? Um povo animado, né? Eu quero pedir aos irmãos que fiquem em pé. A maioria são da Igreja Batista Nova Alvorada, mas temos alguns irmãos de outras igrejas, todos irmãos muito queridos. Inclusive, meus irmãos, temos aqui parentes de terceiro grau da Santa, o irmão Plínio e família estão ali, vieram de Alagoinhas. Então Deus nos deu algumas surpresas. Sejam muito bem-vindos, meus irmãos. Deus me permitiu pastorear as duas melhores igrejas do mundo, a melhor igreja da Bahia e a melhor igreja de Minas Gerais. Sejam muito bem-vindos. Deus nos abençoe. Eu quero convidar o irmão Bojaço, que é um dos diáconos da igreja. Temos 4 diáconos da igreja aqui, para que venha à frente também para orar depois do irmão Rogério. Pode sentar. Amanhã eu devo chamar os irmãos à frente para que o povo admire assim, a beleza e a simpatia do povo baiano, não é? Meus irmãos, eu queria fazer um agradecimento aqui perante os irmãos, que é o irmão, nosso querido amigo Humberto Prechner, que tão bondosamente tem nos ajudado com as filmagens e hoje nos ajudou muito montando este vídeo para nós, né? Nós não somos profissionais, gravamos bem atrapalhado, né, Humberto? Mas o Humberto conseguiu melhorar muito o nosso trabalho. Muito obrigado, Humberto, que Deus te abençoe. Também ficou esquecido no banheiro feminino um celular. Quem deixou esse celular lá é um Samsung, pode procurar a irmã Cleia, ela está na introdução, e pegar o celular com ela. Meus irmãos, enquanto o nosso ministro de música se aproxima, porque vai orar daí mesmo, porque temos a bênção anônima, eu quero convidar esse querido irmão. O atual presidente da igreja é um diácono também, o irmão Estevão, ele falará no sábado, né? Mas esse irmão foi meu vice-presidente na Bahia por muitos anos. Alda, que coisa, que bênção da paz de Deus. É Alda, Dira e Bojaço juntinhos aqui. 2 irmãos muito queridos que têm se gastado. Ele esteve com a família dele em minha casa aqui ano passado. Ano retrasado, em 2017. Foi muito bom vê-lo e podíamos pensar nessa caravana anual. Vem cá, meu irmão. Seja muito bem-vindo entre nós. Vamos agradecer a Deus porque os irmãos chegaram em paz. Eu gostaria que o irmão fizesse essa oração, agradecendo ao Senhor porque vocês saíram de tão distante, 1.350 quilômetros, lá de Feira de Santana, e chegaram aqui em paz hoje. Ainda em tempo, irmãos, eu quero mais uma vez reforçar o pastor Nicodemo, o pastor Jackson. Pastor Jackson é um talentoso, né? Ele prega, toca, canta. Pastor Ailton, Deus os abençoe grandemente. Tem sido muito bom poder contar com os irmãos no dia a dia do trabalho do Senhor. Só uma palavrinha aí antes de orarmos, irmãos. Primeiro, graça e paz. E graça e paz é abundância. A igreja diz amém, amém. Vocês sabem, né? Quando a gente chega, muita coisa para falar. A minha esposa foi logo dizendo: ai, irmã, a aula está linda, depois de 10 anos. Aí eu falei: olha como são as mulheres, prestam atenção às coisas, né? E
falei ali para o pastor Petrônio que nós jantamos e comemos a sobremesa nessa palavra, coisa maravilhosa. É muito bom ver esse orquestra, Rogério, rever o pastor Tarcísio Sandro e as crianças, é muito bom. Então eu vou orar, porque senão não termino, porque é coisa boa demais. Petrônio, você disse o seguinte, né? Você pegou, parece que 10%, depois a igreja pegou 10%, mas nós pegamos 10% lá também, porque o pastor começou com num período de seminário. Então, eu não sei como é essa conta aí não, viu? E nós vamos falar com o nosso Deus e Pai. Como é bom estarmos aqui nesta noite, Pai. Que coisa doce, meu Deus, podermos adorar o Teu nome, nos render a Ti, ó Pai. Ouvir esta orquestra, louvando ao Senhor com hinos espirituais. Podemos te agradecer, ó Deus, pela vida do Teu servo, pastor Tarcísio e sua família. Deus, aquele sonho que estava no nosso coração de estarmos aqui nesta noite, o Senhor trouxe existência e hoje nós estamos aqui, Pai. Estamos aqui dizendo assim que nós vimos trazer pessoalmente o nosso abraço ao pastor Tarcísio desta igreja pelo seu centenário. Deus, nós te louvamos e te exaltamos por cada líder desta igreja, Senhor. Te louvamos e te exaltamos, ó Deus, por todos os homens do Senhor que passaram por esta igreja nesses 100 anos de existência, abençoando vidas, famílias, a comunidade, a cidade, o Estado. Deus, como esta igreja tem sido próspera no Teu reino, Senhor. Continua, Senhor Deus, fazendo cada um prosperar em todas as áreas de suas vidas, Senhor. Em todas as áreas, queríamos citar muito, Senhor. Mas muito obrigado, Deus, por tudo que aconteceu aqui, por cada vida, por cada servo Teu que ministra a Tua palavra aqui, por cada servo Teu que ensina a Tua palavra na escola bíblica dominical, cada ministério, Pai, que nós ouvimos aqui nesta noite. Deus, é muita coisa boa, Pai. Muita coisa boa, Senhor. Eu estava ali lembrando, Pai, de uma música que falava sobre isso, nos rendendo a Ti em todas as áreas. Pai, te oramos gratos, Pai, não porque merecemos coisa alguma, mas pela Tua misericórdia, Senhor Deus, pela justificação de Cristo. E é no nome dele que nós te oramos. Amém. Oferecemos a Ti, ó Deus, um culto de gratidão, em reconhecimento, ó Deus, do que o Senhor tem feito em nossas vidas, de como o Senhor tem, pela misericórdia do Senhor, trabalhado no meio da Tua igreja, usado o Teu povo. Em especial, Deus, nós queremos mais
agradecer pela vida do nosso pastor, pela família dele, Senhor. Muito obrigado porque ele tem sido um servo fiel ao Senhor, foi chamado pelo Senhor, e tem amado o povo do Senhor, tem servido ao povo do Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque hoje, neste momento, a tua igreja reunida hoje, render graças a Ti mais uma vez pelos 10 anos em que esse teu servo está conosco. Louvado seja o teu nome eternamente para todos, Senhor, no nome de Jesus.